Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui. A Bíblia diz que no dia do aniversário de Herodes, a sua enteada, que também era sua sobrinha, apresentou um número de dança. E enquanto ela dançava, Herodes e os convidados ficavam maravilhados com a apresentação daquela jovem, daquela moça. E Herodes ficou tão encantado com a apresentação daquela moça, que diz a Bíblia Sagrada que Herodes lhe prometeu que lhe daria o que ela quisesse. Peça o que você quiser, porque eu lhe darei o que você quiser, em gratidão à dança que ela havia apresentado. E a Bíblia Sagrada diz que ela, estimulada pela sua mãe, lhe pediu a cabeça de João Batista em um prato. E ela, instigada pela mãe, pede. E quando ela faz esse pedido a Herodes se entristece, pois a Bíblia Sagrada diz que o povo tinha João como um profeta. Herodes se entristece, mas palavra de rei tem que ser cumprida. Decreto de rei tem que ser cumprido. E Herodes então ordena. João Batista já estava preso. E por que João Batista estava preso? Porque João Batista não era como muitos profetas de hoje. João Batista denunciava o pecado. Muitos profetas de hoje, ao verem o pecado, ao verem um homem se relacionar com uma mulher que não é sua, eles vão dizer para este homem: esta será tua, porque o Senhor vai te entregar. João Batista não. João Batista tinha um compromisso com a palavra de Deus, e João Batista não temia em apontar na cara do rei e dizer: não te é lícito possuir esta mulher, porque aquela era a mulher do seu irmão. Então ele prendeu João Batista. João Batista estava privado da sua liberdade, e a Bíblia vem e diz que naquele momento ele dá ordem, e o carrasco vai até a prisão, e o carrasco pega João Batista, e o carrasco decepa a cabeça de João Batista, e o presente da menina vem às suas mãos, e ela recebe a cabeça de João Batista em um prato. A Bíblia Sagrada diz que a notícia correu, e a notícia chegou até Jesus. E quando a notícia chega até Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus se ausenta. Jesus vai para um lugar deserto. Nós sabemos que João Batista era filho de Isabel. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Jesus era primo de João Batista. Jesus ficou sabendo que João Batista, o seu primo, havia perdido a sua cabeça. Então Jesus, ao saber da notícia, ele se ausenta, ele se isola, ele vai para um lugar deserto. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus vai para esse lugar deserto,
A Bíblia Sagrada diz que as multidões o seguem. As multidões não deixam Jesus sozinho, e eles vão atrás de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus entrou no barco e as pessoas vão por terra atrás de Jesus. Eu observo aqui, quando a gente quer encontrar com Jesus, quando a gente quer seguir Jesus, quando a gente quer ter um encontro real com Cristo, não há dificuldade. Nós não medimos esforços para chegar até Jesus. As pessoas vão a pé enquanto Jesus vai no barco. E a Bíblia diz que Jesus então se compadece da multidão. Jesus desce do barco, e com certeza, como era do costume de Jesus, quando ele desce do barco para estar com aquelas pessoas, Jesus começa a pregar. A Bíblia não diz que Jesus estava pregando, mas, como era costume de Jesus, nós sabemos que Jesus de fato estava pregando a palavra de Deus. Jesus estava ministrando a palavra sobre aquelas vidas. E a Bíblia diz que o dia vai avançando-se, e a Bíblia diz que é chegada já à tarde, ou seja, talvez fosse mais ou menos 3 horas da tarde, havia passado o horário do almoço, e os discípulos chegam até Jesus e dizem: Jesus, já é tarde, despede esse povo, manda esse povo ir pelas aldeias, para que comprem comida para que eles possam comer e se alimentar. E Jesus diz: não, deem vocês de comer ao povo, deem vocês o alimento para as pessoas. A resposta dos discípulos é: nós não temos nada, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz: dá-me aqui. Jesus pega aquilo nas suas mãos, Jesus levanta aos céus, consagra a Deus e agradece a Deus por aqueles 5 pães e 2 peixes. Depois Jesus manda que o povo se assente na relva, se assente na grama. João vai dizer que ele mandou sentar em grupos de 50. Deu os 5 pães e 2 peixes aos discípulos e mandou que eles então distribuíssem. E a Bíblia diz que eles foram distribuindo. João diz que haviam ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns estimam que tinham 20.000 pessoas ali. E ele entrega 5 pães e 2 peixes, e os discípulos vão distribuindo, e todas aquelas pessoas são alimentadas. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus manda recolher o que sobrou, e quando eles recolhem o que sobrou, eles têm ainda 12 cestos cheios dos 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que a tarde avança. Agora nós entendemos que é por volta das 6 horas da tarde. Jesus dá uma ordem para os discípulos e diz: vão a outra margem, vão para outra banda do mar, porque eu vou ficar aqui e vou despedir o povo. Os discípulos entram no barco e vão navegando, vão embora. Eles estão indo para Betsaida, e Betsaida ficava a uma distância que quase eles teriam que navegar por todo o mar da Galileia, que tinha aproximadamente 23 quilômetros de comprimento. Eles teriam que navegar por quase todo o mar da Galileia para chegar ao destino. E Jesus ficou despedindo as multidões. E enquanto Jesus despedia as multidões, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, mais uma vez, se ausentou. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar. Jesus subiu ao monte para estar com Deus. E a Bíblia diz que Jesus se achou ali no monte só. Jesus estava só. Os discípulos ele mandou embora, o povo ele mandou embora, e agora Jesus está só. E ali sozinho, no monte, no alto, ali ele pode conversar com Deus. Ali ele pode rasgar o coração diante de Deus. Imagina a situação em que Jesus está. Entendamos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus estava na atividade do seu ministério, e a atividade do ministério de Jesus, ela era intensa. Jesus estava curando diariamente muitas pessoas, Jesus estava expulsando demônios diariamente, Jesus estava pregando diariamente, Jesus não tinha hora para comer, Jesus não tinha hora para dormir, Jesus está fisicamente cansado. Agora a Bíblia Sagrada diz que Jesus recebeu a notícia de que seu primo, alguém que era especial para ele, aquele de quem Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele, Jesus agora fica sabendo que ele morreu.
aquele que foi prometido por Deus como a voz que clamaria no deserto, aquele que veio como precursor de Jesus, aquele que veio para preparar o caminho de Jesus. Agora Jesus sabe que ele está morto. Agora Jesus não está cansado apenas fisicamente, mas Jesus está cansado emocionalmente. Jesus está triste, Jesus está angustiado. E Jesus pode rasgar agora o seu coração diante de Deus, lá onde ele está só, lá onde não tem ninguém para ouvir, onde não tem ninguém para murmurar, onde não tem ninguém para atrapalhar. Muitas vezes você vai precisar ficar só em um determinado lugar, onde você vai poder rasgar o seu coração diante de Deus, você vai poder gritar, você vai poder chorar, você vai poder se lançar em terra e adorar o nome de Deus e se fortalecer em Deus. Muitas vezes nós estamos nos sentindo fracos na nossa caminhada espiritual. E o que nós fazemos quando nos sentimos fracos? O caminho que nós percorremos quando estamos nos sentindo fracos é parar de ler a Bíblia, é parar de orar, acaba a vontade de vir para a igreja. Nós estamos nos sentindo fracos espiritualmente e nós tendemos a nos afastar ainda mais de Deus. O homem de Deus não. O homem de Deus sabe que ele se fortalece na oração. O homem de Deus que está angustiado, atribulado e fraco, ele corre para a oração. E ali, onde ninguém o está vendo, da mesma forma que Jesus ensinou, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, porque o teu pai que te ouve em secreto, o teu pai te ouve em secreto, não precisa os outros saberem não, não precisa você sair espalhando para os outros não, o teu pai te ouve em secreto, o teu pai conhece, o teu pai quer ouvir o teu gemido, o teu pai quer ouvir o teu clamor. Quantas vezes eu estava em um determinado serviço, eu estava sozinho, e ali eu começava a sentir a presença de Deus, e eu dobrava o meu joelho, e eu encostava o rosto na terra, e eu orava, e eu adorava, e eu chorava, só eu e Deus. Se eu não estivesse contando isso para você, você nunca saberia, mas Deus sabia, mas Deus estava lá comigo. E eu garanto a você que quando eu me levantava, não importava a situação em que eu estava, não importava os problemas que eu estivesse enfrentando, quando eu me levantava com os olhos marejados, com a cara molhada de lágrimas, eu me levantava um novo homem, eu me levantava renovado, eu me levantava cheio do Espírito Santo de Deus, eu me levantava preparado para enfrentar as situações, eu me levantava preparado para prosseguir na caminhada. O homem de Deus sabe que ele se fortalece na oração. O que nos tem faltado muitas vezes é vida íntima com Deus. Tem nos faltado muitas vezes fazer o que Jesus fazia, e não foi só essa ocasião em que Jesus se ausentou das pessoas e foi ficar a sós com Deus. Está nos faltando intimidade com Deus. Você tem orado a Deus, você tem apresentado diante de Deus as suas demandas. Sabe, muitas vezes nós dependemos muito da igreja, e a igreja é para isso mesmo. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. O apóstolo Paulo diz que nós temos que orar uns pelos outros, orar em todo o tempo, orar sem cessar. Mas nós precisamos entender que não dá para abrir mão da intimidade com Deus. Você tem que pedir oração na igreja? Tem, e peça, e a igreja vai orar sim. Mas não abra mão de você fazer os seus pedidos a Deus, de você clamar a Deus, de você se lançar na presença de Deus. Isso denota intimidade com Deus. Você tem clamado a Deus, você tem buscado a Deus na sua intimidade, você tem sequer se lembrado de Deus no seu dia a dia. Jesus fez isso. Agora imagina só, Jesus soube que o seu primo tinha morrido, Jesus foi para um lugar deserto, as multidões foram até Jesus, Jesus passou o dia inteiro ministrando na vida daquelas pessoas, curando aquelas pessoas, e isso o texto diz, curando aquelas pessoas. Aí a Bíblia diz que ele despede os discípulos, despede o povo e vai para o monte e vai orar. A noite avança, porque Jesus não é daqueles que ora 5 minutos. A noite avança,
E a Bíblia diz que já era a 4ª vigília da noite. Eu estou dizendo que Jesus, quando ele subiu ao monte para orar, ele subiu por volta das 6 horas da tarde. Mas quando a Bíblia diz que era depois da 4ª vigília da noite, a Bíblia está dizendo que é depois de 3 horas da manhã. Jesus estava lá no monte, estava orando. Depois de 3 horas da manhã, aí ele vai até os seus discípulos. Os seus discípulos que ele deu ordem, vão na frente. A Bíblia diz que os seus discípulos já tinham navegado por alguns estádios. João vai dizer que eles tinham navegado entre 25 e 30 estádios. O estádio é uma medida romana, alguns dizem que era de 200 metros, outros dizem que era de 185 metros. Para simplificar, eles haviam navegado entre 5,5 km e 6 km, noite afora, e mar adentro. Quando nós dizemos mar, entenda mar da Galileia, o lago da Galileia. E a Bíblia Sagrada diz que as ondas, o vento estava soprando e as ondas se levantavam contra eles. E no que as ondas se levantavam contra eles, batiam com intensidade contra o barco, quase a ponto de naufragar o barco. E já na 4ª vigília da noite, a Bíblia Sagrada diz que Jesus vem ao encontro dos seus discípulos. Os seus discípulos estão correndo o risco de afundarem e talvez de morrerem afogados por causa da tempestade. A primeira coisa que eu aprendo e o que eu quero passar para você nessa noite é que Jesus passou o dia inteiro pregando, Jesus passou quase que a noite inteira orando, se consagrando a Deus. E seus discípulos estavam fazendo o quê? Os discípulos estavam ali com Jesus, mas na primeira dificuldade, o que é que os discípulos fazem? Jesus não tem comida, manda o povo embora. Quando Jesus diz, vão na frente, porque eu vou ficar despedindo o povo, eles não questionam, eles não pensam, eles não param, eles simplesmente vão. O que é que os seus discípulos estão fazendo? Jesus está consagrando a sua vida, e os seus discípulos estão fazendo o quê? Eles enfrentam o mar sem consagrar a vida, eles enfrentam o mar, as tempestades, sem entregar a sua vida aos cuidados de Deus. Cuidado, consagre a sua vida, porque quem não consagra a sua vida, corre o risco de ter o seu barco afundado pelas ondas, ventos e tempestades. Nessa vida, Jesus disse que nós vamos ter aflições, nós vamos passar por tribulações. A questão não é se vamos passar ou se não vamos passar, certo é que vamos passar. A questão é como nós vamos passar, como nós vamos enfrentar, como nós vamos encarar. Se nós consagramos a nossa vida, se nós nos aproximamos de Deus até nos momentos de angústia, até nos momentos de decepção, até nos momentos de percas. Se nós consagramos a nossa vida a Deus, as tempestades vêm. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se aqueles que não consagram a sua vida correm o risco de ter a sua vida afundada pelas ondas, aqueles que estão consagrando a sua vida, quando se levantar o vento, quando as ondas baterem, quando o vento soprar, eles não vão ser ameaçados pelas ondas, mas eles vão caminhar por sobre as ondas, eles vão caminhar por sobre o mar, eles vão estar acima das tempestades. Enquanto os discípulos estão correndo o risco de morrer afogados ali, Jesus vem todo pleno, caminhando por cima das ondas. Por quê? Porque Jesus estava consagrando a sua vida a Deus. Consagre a sua vida a Deus, porque se você não consagrar, as ondas vão bater, e talvez elas naufraguem a tua vida. Nós muitas vezes, quando estamos cansados, nós fazemos o oposto de Jesus. Jesus está cansado, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Jesus está exausto. Mas quando ele está exausto, ele vai para a presença de Deus, ele vai orar. E nós quando estamos cansados, o que nós fazemos? Como nós lidamos com esse cansaço? Quando nós estamos cansados, nós deixamos de cultuar. Quando nós estamos cansados, não dá para fechar o olho para orar porque dorme. Quando estamos cansados, não dá para pegar a Bíblia para ler porque a gente cochila. Quando estamos cansados, eu não vou para a igreja hoje não, Deus sabe, Deus entende, eu estou tão cansado.
Como é que você lida com o cansaço? O homem de Deus já entendeu como é que lida com o cansaço. Sabe por que o homem de Deus entendeu como é que lida com o cansaço? Porque o profeta Isaías diz que o Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. O homem de Deus não se deixa vencer pelo cansaço, porque ele sabe que se ele descer na presença de Deus, se ele se humilhar diante de Deus, se ele consagrar a sua vida, ele vai se levantar na presença de Deus ali renovado, restaurado, cheio de força, cheio de vigor, sabendo que pode se levantar a tempestade que for, ele não vai sucumbir diante da tempestade. É assim que nós temos lidado com o cansaço. Nós paramos, nós estacionamos, nós nos acomodamos. Jesus não, Jesus vai para os braços do Pai quando ele está cansado. Jesus vai para a presença do Pai quando ele está cansado. Então, em nome de Jesus, vá até a presença do Pai, porque Ele, e somente Ele, pode renovar as tuas forças e te fazer prosseguir, te fazer caminhar mais uma vez, te fazer enxergar uma luz no fim do túnel, te fazer compreender que o momento atual não representa a totalidade da sua vida, que o momento atual é exatamente isso, apenas um momento, e momentos passam, os momentos não definem a realidade da nossa vida, porque os momentos passam. Esse momento vai passar, ele vai passar, e você? Passam céus e terras, diz a Bíblia Sagrada, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Os momentos passam, mas você não pode passar. Jesus vem vindo, desculpe a redundância, Jesus está vindo, os discípulos estão sendo assolados pelas ondas, pelo vento, pelas tempestades, e Jesus está vindo, caminhando sobre o mar. Quem consagra a sua vida sempre caminha sobre o mar, sempre caminha sobre as ondas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está experimentando algo que ninguém na face da terra jamais experimentou. Jesus está rompendo com a lei da gravidade. Sabe a lei da gravidade? Descoberta, não criada, mas descoberta por Isaac Newton. Aquela que diz que a força gravitacional é de 9 quilos e alguma coisa. Aquela força que prende as coisas ao chão. Jesus rompe com isso. O que Jesus está fazendo? Jesus está experimentando algo sobrenatural. Jesus está rompendo com aquilo que é natural. Jesus está experimentando coisas que dizem respeito a uma outra dimensão, a uma outra realidade. O que é que isso significa para você? Isso significa que quando nós consagramos a nossa vida a Deus, nós passamos a experimentar o sobrenatural de Deus. Nós passamos a desfrutar das coisas do mundo vindouro. Nós passamos a desfrutar de coisas que rompem o natural. Ou você acha que é natural? Alguém está condenado por um médico por causa do câncer, vai morrer. Tem 2 semanas, tem 2 meses, vai morrer. E alguém chega e ora e diz: Senhor, em nome de Jesus, cura. E o câncer vai embora. Você acha que isso é natural? Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou dizendo para você: comece a consagrar a sua vida a Deus, porque os decretos de morte vão se reverter, as coisas impossíveis vão começar a acontecer na sua vida. O sobrenatural será uma realidade para você. Aquele que consagra a sua vida experimenta isso. E somente aquele que consagra a sua vida, somente aquele que entrega a sua vida aos cuidados de Deus experimenta essa realidade. Quando Jesus está vindo, caminhando sobre o mar, os discípulos olham e a Bíblia diz que os discípulos ficam assustados. Mas tem que ficar assustado mesmo. E vão ficar assustados mesmo com o que Deus vai fazer na sua vida. Aqueles que estão de fora, aqueles que não estão participando, aqueles que não estão entendendo, aqueles que não estão recebendo, só tem que contemplar, só tem que se maravilhar, só tem que ficar admirado mesmo com o que Deus vai fazer na sua vida. Se você crê, Ele faz; se você não crê, Ele não faz. Certo é que Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer isso e muito mais. Você é dos quais? Daqueles que juntamente com Jesus andam sobre as águas?
Ou daqueles que apenas observam? Daqueles que apenas contemplam? E daqueles que apenas ficam assombrados? Os discípulos estão amedrontados e a Bíblia Sagrada diz que eles começam a gritar e começam a dizer: fantasma, fantasma, fantasma. Tem muita gente vendo fantasma onde não tem. Tem muita gente vendo um negócio maior do que o que é. Quando você se deixa envolver pela tribulação, quando você se deixa dominar pelo medo, quando você se deixa dominar pela incredulidade e pela falta de fé, você começa a ver monstro onde não tem, você começa a ver fantasma onde não tem. Abra os seus olhos espirituais, porque você vai começar a enxergar, você vai começar a perceber que as coisas são bem mais simples do que o que você está pensando, que o bicho é bem menor do que o que você está enxergando. Isso depende de fé. Isso é fruto da fé. Isso é fruto da crença em Deus. Jesus então grita para os seus discípulos: calma, tenham bom ânimo, sou eu. Tenham bom ânimo, sou eu. Quando Jesus diz tende bom ânimo, a palavra ânimo significa alma, significa vida, significa coragem. Por quê? Porque a palavra ânimo, ela deriva da palavra latina anima, e a palavra alma em latim é anima. Da mesma forma que a palavra alma deriva da palavra grega psiche. Psiche é a palavra grega para alma. Daí vem, por exemplo, a palavra psicólogo, psicologia, psiquiatra, psiquiatria. Por quê? Porque são áreas da ciência, da medicina que tratam com o emocional, tratam com a psique, o psique do homem. O homem é corpo, alma e espírito, alma, psique. Então a alma é a sede das emoções do homem. É através da alma que o homem sente amor, é através da alma que o homem sente raiva, é através da alma que o homem sente inveja. Todas as emoções e sentimentos afluem na vida do homem a partir da alma. Por isso que muitas vezes quando se vai no psicólogo, o psicólogo não passa remédio para ninguém, ele só conversa. Por quê? Porque a questão é emocional, é só uma conversa. O que Jesus está dizendo para eles? Tenham uma boa alma. Eles estavam precisando de uma boa alma. Tenham coragem. Tenham uma boa índole. E eu posso dizer, baseado na etimologia da palavra alma, tenham boas emoções. Tenham bons sentimentos. Não deixe que os maus sentimentos dominem você. Tenha bom ânimo. Tenha boa alma. Não deixe que o medo, não deixe que o pavor, não deixe que o temor domine você. Tenha boas emoções, tenha fé, tenha esperança, tenha crença, tenha boas emoções em Deus. Sou eu. Ele está dizendo, calma, eu continuo sendo o Deus de vocês. Vocês estão meio dispersos, vocês estão meio incrédulos, mas eu continuo sendo o Deus de vocês. Vocês continuam sendo os meus discípulos. Então, se aquiete em Deus, aquiete-se em Deus, descanse em Deus. Talvez você esteja meio assim, mas Ele está dizendo para você, você continua sendo meu discípulo. Eu continuo sendo teu Deus. Eu continuo sendo teu Senhor. Tenha bom ânimo. Sou eu. Não é fantasma. Sou eu. Eu estou aqui. Tenha coragem. E quando nós falamos de coragem, coragem tem duas conotações. A coragem de enfrentar situações e a coragem no sentido físico, de trabalhar. Talvez os discípulos estivessem cansados. Estavam navegando a noite toda, quase a noite toda. Já eram talvez 4 horas da manhã. Os discípulos estavam se sentindo cansados. E eu pergunto, cansado de quê? Quem pregou o dia inteiro foi Jesus. Quem curou o dia inteiro foi Jesus. Quem expulsou demônios o dia inteiro foi Jesus. Quem foi para o monte à noite orar foi Jesus.
Quem ficou até mais de 3 horas da manhã orando foi Jesus. Os discípulos estão cansados de quê? Os entendedores entenderão. Nós muitas vezes estamos reclamando de cansaço sem estar cansado, sem ter feito nada para estar cansado. Cansado, mas cansado de quê? O que nós fizemos para estar cansado? Ele está nos dizendo que a obra é dele, quem faz a obra é ele. Nós não estamos cansados, cansados de quê? Então tenha bom ânimo. Você não tem motivo para estar cansado. Você não tem motivo para estar paralisado. Você não tem motivo para isso. Sou eu. O negócio é comigo. Sou eu que faço. Sou eu que mando. Sou eu que ordeno. Sou eu que desfaço. O negócio é comigo. Aí Pedro toma a palavra. E Pedro diz: se é o Senhor mesmo, então faz com que eu vá até o Senhor, caminhando sobre as águas. Alguém pensa que isso é uma atitude de fé de Pedro? Isso é uma atitude de incredulidade. Porque para quem é discípulo dele, a sua palavra basta. O que é que Pedro está fazendo? Pedro está duvidando da palavra dele. Ele disse: sou eu. O que é que Pedro está dizendo? Eu não acredito. Se for o Senhor, faça com que eu vá até o Senhor. Faça com que eu caminhe sobre as águas. Aí então eu acreditarei que é o Senhor. Não duvide da sua palavra. Eu acho que ele já falou com você nessa noite. Alguma coisa ele já falou com você. Então não duvide da sua palavra. Não seja como Pedro, um incrédulo. Não questione a sua palavra, que a palavra dele seja suficiente para você. Se ele diz que faz, creia que ele vai fazer. Se ele diz que está no controle da situação, creia que ele está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: vem. Se a palavra de Jesus não é suficiente, eles vêm. Pedro então, diz a Bíblia que Pedro desce do barco e Pedro começa a caminhar sobre as águas. E enquanto Pedro vai caminhando, a Bíblia Sagrada diz que Pedro olha para o vento. E na resposta de Jesus para Pedro, Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro começa a afundar. Sabe por que Pedro começa a afundar? Por causa da sua incredulidade. E porque Pedro não estava consagrado. Porque Pedro não consagrou a sua vida. Sabe por que muitas vezes as aflições da vida fazem com que nós venhamos sucumbir? Sabe por que muitas vezes nós somos vencidos pelos problemas e adversidades da vida? Porque nós não estamos consagrando a nossa vida. Porque nós não fizemos o que o salmista diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Talvez a nossa confiança em Deus não esteja tão grande assim como nós pensamos, ou como nós dizemos. Pedro começa a afundar porque lhe faltou fé, mas porque lhe faltou consagração. Não há glória sem luta. Não pense que você vai ter glória sem lutar. Não há triunfo sem desafios. E não há poder sem consagração. Se você não consagrar a sua vida, você não vai receber poder do alto. Jesus disse em Lucas 24:49: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que era que eles tinham que fazer? Obedecer a Jesus, ficar em Jerusalém. E a Bíblia Sagrada diz que os discípulos ficaram no cenáculo, consagrando a sua vida. E em Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo desceu sobre eles e repousou sobre eles com línguas repartidas como que de fogo, e falavam em línguas, e profetizavam, e grande foi a manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque eles consagraram a sua vida. Não pense que você vai receber poder de Deus se você não consagrar a sua vida. Eu garanto para você que se você consagrar a sua vida, você poderá chegar diante de uma pessoa em estado terminal e declarar a palavra de Deus sobre aquela pessoa, e aquela pessoa vai ser curada. Eu garanto para você que se você chegar diante de um paralítico e você der uma ordem em nome de Jesus, aquele homem, aquela mulher vai andar de novo. Mas não pense que isso vai acontecer sem você consagrar a sua vida, porque sem consagração não tem poder, sem consagração não tem unção. Não pense que você vai ver uma pessoa endemoninhada e você vai chegar lá todo bonitão, pensando que apenas com a sua palavra você vai expulsar aquele demônio, porque não vai. Sem consagração, sem entrega, sem renúncia, não tem poder de Deus. Como é que Pedro vai permanecer
por cima das águas. Pedro começa a afundar. E Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? A palavra ali que aparece no grego, no original, ela dá a ideia de uma pessoa que está caminhando em dois caminhos, uma pessoa que está olhando em duas direções. E a própria palavra dúvida, duvidar, vem de duo no latim. Duo significa dois. Então duo, duvidar, é estar com o olhar em dois lugares ao mesmo tempo, é estar querendo caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Jesus está dizendo: ou você caminha no caminho certo, ou está fora. Não dá para andar em dois caminhos. Não foi o profeta Elias que disse: por que cocheais em dois caminhos? A Bíblia Sagrada diz que Josué, ao chegar diante do povo, disse: se para vocês Baal é Deus, então sirvam Baal. Mas se Deus é Deus, sirvam o Senhor. Eu garanto a vocês que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Posicionamento, decisão, determinação. Não dá para não dá para duvidar, não dá para estar dividido em dois caminhos, não dá para ter duas visões, não dá para ter dois interesses, ou você quer Deus ou você não quer, simples assim. Ou seja, o que Jesus está dizendo para Pedro é que Pedro está dividido. Você quer o reino, mas quer o mundo. Você quer cogitar das coisas de Deus, mas você quer cogitar das coisas dos homens também. Por isso lá na frente Jesus vai dizer para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. A dúvida, a dupla visão, o duplo interesse sempre vai trazer consequências para a nossa vida. E eu espero em nome de Jesus que você compreenda essa realidade e essa verdade, para que quando as ondas baterem contra você, para que quando as tempestades se levantarem contra você, você não venha afundar. Porque se você não estiver firmado, é isso que vai acontecer. Consagre a sua vida, para que o Senhor não permita que você sucumba diante da adversidade. Pedro está afundando, e quando Pedro está afundando, ele clama: Senhor, me pega, Senhor, me segura, Senhor, estende a tua mão para mim. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que muita gente, enquanto está no barco, não lembra, não reconhece Jesus. Quando Pedro está no barco, Jesus diz: sou eu, e Pedro duvida. Ele diz: ah, se é o Senhor mesmo, eu quero ir até aí. Pedro não reconhece que é Jesus. Enquanto Pedro está caminhando sobre as ondas, sobre o mar, sobre a água, Pedro ainda não reconhece quem é Jesus. Ele precisa ir até onde Jesus está para reconhecer quem é Jesus. Tem muita gente assim, quando está no barco, quando está pleno, quando está plena, quando está tudo tranquilo, não reconhece Jesus não, está nem aí para Jesus. Quando está sobre as ondas, sobre as águas, não está nem aí para Jesus não reconhece Jesus não. Mas quando o barco começa a afundar, quando procura terra debaixo dos pés e não encontra, quando começa a sentir que tudo está naufragando, aí clama. Só lembra de Jesus quando está sucumbindo. Aí clama a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Ué, agora reconhecer, agora sabe que Ele é Jesus? Agora sabe que Ele é Deus? Pô, eu preciso dizer uma coisa para você. Se você está afundando hoje, e você está clamando a Ele, Ele é tão Deus na tua vida que Ele está estendendo a mão para você, porque Ele não vai deixar você afundar coisa nenhuma. Ele é tão Deus e tão poderoso e tão misericordioso, que o texto sagrado diz que Ele imediatamente estende a mão para Pedro. Ele não deixa ninguém afundar. Atos capítulo 2, versículo 21 está escrito: e acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13 está escrito: e acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, clamar, pedir, suplicar, implorar, se render. Faça isso. Faça isso hoje. Faça isso agora. Não importa a situação que você está, não importa a tempestade que você está enfrentando, não importa se a água cobriu os tornozelos, os joelhos, a cintura ou o pescoço, não interessa. Clama. Clama, porque antes de você clamar, Ele já está com a mão estendida. Essa palavra é prova disso. Ele já está com a mão estendida. Clame a Ele.
E se ele está com a mão estendida, e se você compreende isso, que ele está com a mão estendida nessa noite, pegue na mão dele. Segure, agarre com todas as suas forças na mão dele, para que você não venha sucumbir, para que você não venha afundar. Porque se você pegar na mão dele nessa noite, se você segurar com todas as suas forças nas suas mãos nessa noite, ele não só não vai permitir que você afunde, ele não vai permitir que você morra afogado, mas ele vai pegar na sua mão, vai erguer você de novo e vai te colocar no barco mais uma vez. E tem mais um detalhe: ele vai acalmar os ventos, ele vai acalmar as tempestades. Foi isso que ele fez. Se ele está com a mão estendida para você nessa noite, agarre com toda a sua força, agarre com toda a sua fé, agarre com toda a sua esperança, porque ele vai restaurar situações, porque ele vai restituir os anos que foram consumidos, porque ele vai devolver coisas que foram perdidas, ele vai reestabelecer posições, ele vai fazer você subir no barco mais uma vez, e ele vai acalmar as tempestades. Situações nas quais você acha que não tem mais jeito, situações nas quais você acha que as pessoas não têm jeito, situações nas quais você acha que a oposição não vai cessar, o vento não vai parar de soprar, as ondas não vão parar de bater. Você olha para um lado, você olha para o outro e não vê perspectiva, não vê estimativa. Segura na mão dele, segura na mão dele, porque ele vai levar você de volta para o barco e vai aquietar as ondas, e vai aquietar os ventos, e vai te devolver aquilo que você perdeu, em nome do Senhor Jesus Cristo. E olha o poder que Deus tem, e o que Ele faz, o que Ele realiza, o que Ele opera através das suas atitudes. A Bíblia diz: quando Ele entra com Pedro no barco, os discípulos, aqueles que estavam no barco, se aproximam. Se aproximaram é porque tinham se afastado. Se aproximam e dizem: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. O que Deus faz na vida de um atinge muitos. Aqueles que tinham se afastado vão se aproximar de novo. Aqueles que tinham perdido a fé vão renovar a sua fé. Aqueles que tinham perdido a visão vão começar a enxergar de novo. Aqueles que estavam longe, estavam caídos, vão se levantar mais uma vez. E aqueles que já tinham duvidado, e aqueles que não tinham crido ainda, vão ter que confessar que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, que verdadeiramente Ele é Senhor, que verdadeiramente Ele é Deus. O meu conselho para você: não espere que as ondas quase te afundem para reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Não espere que a situação seja quase que insustentável, quase que impossível, para você reconhecer que Ele é Senhor e que Ele é Salvador. Não espere. Muitas vezes nós sofremos por teimosia nossa. Muitas vezes nós somos assolados por causa da nossa incredulidade. Muitas vezes nós somos envolvidos e derrotados na nossa caminhada pela nossa insubmissão a Ele, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de dependência dEle. Que você erga a sua cabeça e que você entenda que não há motivo suficiente para você estar prostrado, não há motivo suficiente para você estar de cabeça baixa, não há motivo suficiente para você se sentir derrotado. Quem está no controle da situação é Ele, quem está sustentando toda a barra é Ele. E acima de tudo e além de tudo, no momento da aflição, é Ele quem vem por sobre as aflições, para te estender a mão e dizer: eu continuo aqui. Meu primo morreu? Paciência, ele morreu, mas eu estou aqui para salvar você. Eu não salvei meu primo, mas eu salvo você. Será que você entende essa palavra? Jesus não salvou muitos dos que estavam com Ele. Jesus não salvou parentes dele, mas Jesus quer salvar você.
E Ele não quer salvar você simplesmente da morte, embora Ele possa salvar. E Ele tenha salvado muitos. Ele não quer salvar você simplesmente de uma depressão, embora Ele tenha salvado a muitos. E Ele possa salvar. Ele não quer salvar você de uma doença crônica, embora Ele tenha poder para fazer. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer livrar você da condenação. Ele não quer livrar você de você ser imerso pelas ondas do mar. Ele quer livrar você de ser imerso pelas ondas de lava que ardem com fogo e enxofre. Ele está com a mão estendida. Segure na sua mão nessa noite. É em nome de Jesus, porque Ele quer salvar você. Foi essa palavra que Deus mandou para você.